Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. O administrador infiel. Dizia ainda Jesus a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retira a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor um a um e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 cados de azeite, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda, após ter condenado nas 3 parábolas precedentes a severidade dos que recebem os penitentes com murmurações, Nosso Senhor narra mais 2 parábolas, desta vez para nos instruir sobre a esmola e a moderação nos gastos, já que a boa doutrina ensina que a penitência segue-se à esmola. Por essa razão, inicia neste teor. Dizia ainda Jesus a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador. São João Crisóstomo. Há certa noção errônea e corrente que só faz aumentar os desacertos e apequenar as boas obras. É a opinião de que as coisas que os homens possuem para a manutenção da vida, possuem-nas como se delas fossem senhores e, por conseguinte, passam a havê-las pelo bem supremo. Mas a realidade é precisamente o contrário, porque não fomos colocados nesta vida presente como os senhores da casa, mas semelhantes a hóspedes e forasteiros. Somos levados inopinadamente para onde não desejamos estar. Quem agora é rico, dentro em pouco será mendigo. Assim, sejas quem fores, hás de saber que não és senão administrador de bens alheios, e os direitos que te foram concedidos são transitórios e passageiros. Afasta para longe, portanto, o orgulho que inspira tais pensamentos e toma para ti a humildade e a reserva que convém a um simples feitor. São Beda. O feitor, vilicus, é quem governa a casa, vila, mas é o administrador que cuida do dinheiro, dos frutos e de tudo quanto possui o Senhor. Santo Ambrósio. Por esta parábola, ficamos sabendo que não somos senhores, mas meros arrendatários de bens alheios. Teofilacto Diócrida. Com efeito, quando não administramos nossos bens segundo a vontade de nosso Senhor, mas o empregamos com vistas a satisfazer-nos os desejos, tornamo-nos assim arrendatários criminosos. Prossegue-se: que foi denunciado por dissipar os seus bens. São João Crisóstomo.
Então o Senhor lhe destituiu do cargo conforme narra a parábola. Mandou chamá-lo e disse-lhe: Que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. Todos os dias dirige-nos Nosso Senhor essas palavras por meio do que nos acontece, como quando, por exemplo, ficamos sabendo de certo homem que, sem embargo de gozar boa saúde ao meio-dia, expira antes de cair da noite, ou daquele outro que morre em meio ao banquete. Bem se vê a diversidade de maneiras pelas quais nos é arrancado o posto de administrador. O bom administrador, porém, que confia no próprio trabalho, deseja deixar este mundo e estar com Cristo, como diz São Paulo, ao passo que quem se fia nos bens terrestres angustia-se na hora de deixar este mundo. Por isso está escrito. O administrador então refletiu: Que farei, uma vez que meu senhor me retira a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Verdade é que a preguiça enferma o homem para o trabalho, porquanto ninguém haveria de temer a hora da morte se houvesse trabalhado com afinco durante o tempo em que viveu. Em sentido alegórico, entendemos que depois desta vida já não é tempo de trabalho. A vida presente é para o cumprimento dos mandamentos, a vindoura, porém, para a consolação. Se somos ociosos aqui, vã é a esperança de recompensa póstuma, porque lá nem o mendigar nos servirá. E prova disto acha-se na parábola das virgens imprevidentes que, sem embargo de terem mendigado às prudentes, retornaram de mãos vazias. Que cada um, pois, revista-se de sua vida como de uma túnica, sabendo de que não dispõe de outra. O feitor infiel, contudo, perdoa os devedores, seus companheiros, o quanto devem, fazendo deles o remédio para seus males. Segue-se, pois, já sei o que farei para que, uma vez afastada da administração, tenha quem me receba na própria casa. Isto é, todo aquele que, prevendo o próprio fim, desafoga o peso de seus pecados com boas obras, perdoando ao que lhe deve ou dando esmola aos pobres, e distribui generosamente os bens do seu senhor, esse granjeia amigos que haverão de testemunhar em seu favor diante do juiz, não porém com palavras, mas pondo a lume as boas obras que praticou. Esse testemunho há de lhe preparar a casa da consolação. Verdade é que nada há que nos pertença, pois todos os bens são posses de Deus. Prossegue-se. Convocou então os devedores de seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 100 cados de azeite, respondeu ele. São Beda. Entre os gregos, chamava-se cado a uma espécie de ânfora, e o feitor disse ao devedor: Toma tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse a outro: E tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Cada medida equivale a 30 módios ou alqueires. Ele disse: Toma tua conta e escreve 80, perdoando-lhe, pois, a quinta parte. Essa passagem dá a entender que quem desafoga pela metade ou pela quinta parte a miséria do pobre será recompensado por sua misericórdia. Santo Agostinho. Pelo que é do procedimento do feitor, isto é, de um diminuindo a dívida de 100 barris para 50, de outro de 100 medidas para 80, cuido que signifique o seguinte: o quanto deviam os judeus aos sacerdotes e levitas, esse tanto deve ser multiplicado na Igreja de Cristo. Assim, se eles pagavam 1/10 do que oferiam, os cristãos devem dar metade, exatamente como procedia Zaqueu, ou, no mínimo, exceder-lhes o dízimo em 2/10, isto é, 1/5. Bem que eu tivesse demitido, elogiou o Senhor ao feitor, porque este preocupara-se em prover para o futuro. Prossegue. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência. Não imitemos, contudo, em todas as coisas, porquanto não devemos tomar os bens de nosso senhorio para dá-los aos pobres. Orígenes. Mas, desde que os gentios alegam de ser a prudência uma virtude, definindo-a como o conhecimento do bem, do mal e do indiferente, ou, dito de outro modo, o conhecimento do que se deve fazer ou deixar de fazer,
É força considerar se tal definição admite vários significados ou apenas um. Lemos nas Escrituras que Deus dispôs os céus com prudência, donde se conclui que é ela, a prudência, um bem. Por outro lado, também está dito em Gênesis, na versão dos 70, que a serpente era um animal prudentíssimo. Esta, porém, não significa a prudência senão a astúcia, que se inclina para o mal. Tem o Senhor este último sentido em mente quando elogia a prudência, isto é, o agir com astúcia e iniquidade. E talvez a palavra louvor não tenha sido empregada com o sentido de um verdadeiro encômio, mas com algum significado inferior. Por exemplo, quando alguém se destaca em ações medíocres e indiferentes, mas admiramos-lhes o vigor e a presença de espírito. Santo Agostinho ensina-nos essa parábola por meio do contraste que logra estabelecer. Se, com efeito, esse administrador infiel, com fraudar seu senhor, mereceu-lhe os louvores, tanto mais hão de o merecer os homens de conduta reta, que praticam boas obras. Orígenes. Dos filhos deste século não se diz que são mais sábios, porém mais prudentes do que os filhos da luz, e isto não em sentido absoluto ou simples, mas segundo certas relações que estabelecem entre si. Pois os filhos deste século são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz. São Beda. Os filhos da luz são os filhos do reino, os do século, filhos da perdição, porque as obras dos homens chamam-nas seus filhos. Teofilacto Diócrida. Nosso Senhor chama filhos do século aqueles que buscam o conforto dos bens terrestres, e filhos da luz aos que vivem no Espírito, trabalhando apenas em ganhar o amor divino. Ora, acontece que, na administração das coisas humanas, dispomos de nossos haveres com prudência e trabalhamos diligentemente por haver à mão bens bastantes, para que tenhamos reserva em tempos difíceis. Porém, pelo que há das coisas divinas, não devemos nos preocupar com o porvir. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,